Fala aí galera, aqui é o Treinamento Funcional, meu nome é Bruno e no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa linha de raciocínio sobre como prevenir ou eliminar dores na coluna lombar, falando sobre falta de ativação central, relacionando com anti-rotação, que é uma estabilidade lombar, um dos padrões de movimento de estabilidade lombar. Então, seguindo a nossa linha de raciocínio, nos dois vídeos passados, se você não assistiu ainda, clica aqui no card porque está aparecendo, são muito importantes e eu espero mesmo que você assista. A gente está falando sobre falta de ativação central. Como que a gente pode ter essa falta de ativação central? Ou falta de estabilidade lombar no padrão de anti-hiperextensão, que foi o nosso primeiro vídeo, ou falta de ativação central no padrão de anti-flexão lateral, que foi o nosso segundo vídeo, ou falta de ativação central no padrão de anti-rotação, que é o vídeo de hoje. Sempre falando falta de ativação central, o próprio nome já diz como que a gente tem que corrigir essa disfunção, com ativação muscular. Então não adianta eu bolar o exercício mais difícil do mundo para o meu aluno fazer, sendo que ele precisa de ativação. Se eu colocar um exercício muito complexo para ele realizar, ele simplesmente vai fazer o exercício do jeito que dá, não vai ter ativação central que eu estou buscando com ele, e essa falta de ativação central ela vai continuar. Ou seja, dores e lesões também vão continuar. Então a gente tem sempre que pensar na ativação muscular. Como que o impulso neural do meu aluno vai chegar na musculatura? E aí essa musculatura que a gente está falando é a musculatura central, principalmente musculatura abdominal e de glúteos, a musculatura do core. Então sempre pensando em ativação. E no vídeo de hoje a gente vou colocar para você dois exercícios do padrão de anti-rotação. Como que a gente faz para ativar essa musculatura que vai impedir que a rotação aconteça? Como eu sempre falo, no treinamento funcional, bem diferentemente do treinamento tradicional, a gente trabalha o centro do corpo através de antimovimentos. Ou seja, movimentos que a musculatura do centro do corpo, a musculatura do core, tem que evitar que aconteça. No treinamento tradicional, a galera trabalha o centro do corpo com movimentos que essa musculatura tem a capacidade de realizar. Então, no treinamento tradicional é promover movimento, no treinamento funcional é impedir que esse movimento aconteça. E a partir de vários estudos a gente sabe que impedir esses movimentos é muito mais saudável para a coluna lombar do nosso aluno do que ficar realizando esses movimentos. Seu aluno precisa de estabilidade lombar e não de movimentação. Então, partindo desse pressuposto, a gente vai utilizar os dois exercícios hoje, que são estabilidade lateral, que a gente vai precisar de um elástico e vai fazer o exercício ajoelhado, e o segundo exercício é prancha tocando no ombro, e aí eu vou mostrar para você qual é a técnica correta de execução e por que fazer dessa forma. Então vamos lá para o vídeo aqui em cima, você vai ver junto comigo e eu vou te explicando. Então, primeiro exercício, estabilidade lateral, a gente vai segurar um elástico que está puxando para um dos lados, certo? A gente vai fazer para os dois lados, mas aí quando a gente fizer as repetições para um lado, vira o corpo e faz para o outro, mas o elástico tem que estar puxando para o lado. Você pode segurar o elástico para o seu aluno e puxar na lateral. Na intuição, na tentativa de rotacionar o tronco do seu aluno. Quando ele for fazer o exercício, a tendência de movimento é de rotação, e aí ele tem que impedir que essa rotação aconteça. Então o elástico tem que fazer uma carga de rotação na coluna lombar do seu aluno, basicamente isso. A posição inicial, ajoelhados, pé firme lá atrás, eu já vou mostrar isso para você no vídeo. Orelha alinhada com o ombro, quadril e joelho. Corpo todo alinhado, contração de abdômen e glúteos. A mão começa no externo, aqui em cima. Sempre a mão que vai segurar o elástico é a mão que está mais próxima dele. Então, no caso aqui, o elástico está para o meu lado esquerdo, a mão que segura o elástico é a mão esquerda e a outra mão só vem por cima. Quando eu virar o lado, eu troco isso também. Vou segurar perto do externo aqui, no peitoral, e vou fazer a movimentação para frente. Por que eu faço essa movimentação para frente? Vocês já vão ver no vídeo. Para aumentar o braço de alavanca, certo? Já explico o que é. Então, vou me posicionar, presta atenção no vídeo. Contraio bem abdômen e glúteo antes de realizar o exercício, presta atenção, travo tudo, levo o braço à frente, essa é a tendência de acontecer o movimento, essa rotação que não pode acontecer. Preciso contrair bem o centro do corpo. Então, vou explicar para você agora a posição inicial, a posição correta. Pé firme atrás, orelha alinhada com o ombro, quadril e joelho, abdômen e glúteo contraído, engajado para impedir que essa rotação aconteça. Segura o elástico atrás, aqui atrás é fácil, por quê? Braço de alavanca é a distância entre o ponto de aplicação de força, que no caso é a mão, que o elástico está aplicando a força na mão, e o ponto fixo, nosso ponto de apoio, que no caso
é a lombar, certo? Essa distância, ela compõe o braço de alavanca. Quanto maior esse braço de alavanca, maior o torque de rotação na coluna lombar. Ou seja, mais força de rotação eu vou ter na coluna lombar. E quanto maior esse torque, mais força da musculatura eu vou ter que fazer para impedir que esse movimento de rotação aconteça. Então, quando eu tenho a minha mão próxima do corpo, essa distância da mão para a lombar é bem curta. Então, o braço de alavanca é pequeno, consequentemente, o torque rotacional na coluna lombar também é pequeno, e aí eu preciso de pouca força para impedir que essa rotação aconteça. Mas por conta disso que a gente faz o movimento para frente, estendendo os cotovelos, aumentando o braço de alavanca, então a distância da mão para a lombar elas aumentam, então eu aumento o braço de alavanca, consequentemente aumento o torque rotacional na coluna lombar e também aumento a força que o meu músculo vai precisar fazer para impedir que essa rotação aconteça. Então a posição do corpo ela tem que ser a mesma durante todo o movimento, durante todo o exercício. A única diferença é que conforme eu levo o braço à frente, o braço de alavanca aumenta, o torque rotacional também aumenta, e aí a força que eu vou precisar fazer na musculatura do centro do corpo tem que ser maior para manter a neutralidade da coluna. Então é uma maneira de progredir o exercício através da biomecânica, através do braço de alavanca. E aí eu levo a mão à frente e volto, não preciso segurar, levo a mão à frente e volto. Não posso deixar que a rotação do tronco, a rotação da coluna lombar aconteça. Esse é o nosso primeiro exercício. Dessa forma, por que é legal utilizar esse exercício? Porque o seu aluno vai perceber se ele rotacionar. Então é só falar para ele, não pode deixar a rotação acontecer. Se ele não estiver deixando a rotação acontecer, consequentemente ele vai estar contraindo abdômen e glúteo, ele vai estar com glúteo e abdômen engajado. Pode ser que com as orientações verbais que você vai dar para ele, ó, contrai abdômen, contrai glúteo, ele tenha mais contração. Mas ele só de impedir a rotação, ele já vai conseguir ativar a musculatura do centro do corpo. E é isso que a gente quer. Depois, você pode fazer esse exercício de pé também, se você quiser progredir com o seu aluno. Colocar uma progressão antes dessa que eu vou te passar, mas aí é a mesma coisa, a execução é a mesma, a única diferença é que o seu aluno está de pé, aí ele vai ter que pensar na estabilidade do arco plantar, tornozelo, propriocepção de tornozelo e estabilidade do joelho. A gente está inserindo mais articulações, aumentando a complexidade do exercício e com isso se caracteriza uma progressão. Progressão a gente pode aumentar a complexidade, aumentar a carga externa ou aumentar o braço de alavanca, utilizar a biomecânica. São essas três maneiras que a gente pode progredir dentro do treinamento funcional. Você pode fazer isso, mas a maioria das vezes seu aluno vai conseguir fazer esse exercício que eu vou te passar agora, logo depois do primeiro, que é de estabilidade lateral. Então, esse exercício é uma prancha nas mãos, então mão alinhada com o ombro, orelha alinhada com o ombro, quadril, joelho e tornozelo. Eu preciso de uma prancha, ativação central, abdômen, glúteo, para manter a estabilidade. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou colocar minha mão direita no ombro esquerdo, mão esquerda no ombro direito. Via de regra, toda prancha que tiver 3 apoios em algum momento do exercício ou em todo o movimento do exercício, ela vai ser de anti-rotação. Por quê? Quando eu tiro uma mão do chão, a tendência é que meu tronco rotacione. A gravidade está atuando em cima da coluna lombar para rotacionar o meu tronco. E aí eu tenho que contrair o centro do corpo para que essa rotação não aconteça. Você vai entender melhor agora no vídeo. Posiciono, pode afastar bem os pés no início do movimento, porque aí a gente forma mais ou menos um triângulo, se você perceber. E quando o triângulo, quando a base do triângulo é mais larga, ele tem mais estabilidade. Mesma coisa aqui. Quanto mais larga a base lá nos pés, mais estabilidade seu aluno vai ter. Aí as mãos podem ser próximas, coloca a mão direita no ombro esquerdo, mão esquerda no ombro direito. Sempre contraindo bem abdômen e glúteo. Presta atenção agora que eu vou fazer do jeito que não é para fazer, com o erro acontecendo. Na maioria das vezes o seu aluno vai compensar o movimento do tronco rotacionando para o lado contrário. É esse movimento que não pode acontecer. Muitas vezes seu aluno não tem força para se manter na posição e aí ele vai fazer o movimento e acaba rotacionando. Mas provavelmente, se você colocou o exercício de estabilidade lateral lá no começo, ele vai ter força para fazer esse exercício aqui. Se não tiver, volta um pouquinho, ele tem que dominar melhor o exercício anterior para depois passar para essa progressão. Seu aluno conseguiu fazer com os pés afastados uma progressão que você não precisa fazer quase nada, é só aproximar os pés. Eu diminuí a base do triângulo, ou seja, dei menos estabilidade para o meu aluno e aí ele vai ter que contrair mais abdômen e glúteo, vai ter que chamar mais o abdômen e o glúteo para contração, para evitar que esse movimento aconteça. Ele não vai ter tanta estabilidade, a gente está progredindo através
da instabilidade, e aí abdômen e glúteo tem que contrair bem. Então presta atenção como é feito o exercício, sem rotação também, abdômen e glúteo sempre bem contraídos, e lembra sempre, a prancha ela acontece durante todo o momento, então eu tenho que ter alinhamento entre orelha, ombro, quadril, joelho e tornozelo, independente se eu estou colocando a mão no ombro ou não. Mas sempre que você vê alguma prancha, seja ela ventral, com antebraços no chão, tirando a perna do chão, tirando a mão do chão, sempre que em algum momento do exercício o meu aluno ficar em 3 apoios, ou durante todo o exercício ele ficar em 3 apoios, eu estou utilizando o padrão de movimento de anti-rotação. Certo? Então, nesse vídeo de hoje, a gente termina a causa de dor na lombar, que é a falta de ativação central, utilizando os 3 padrões de movimento de estabilidade lombar: anti-hiperextensão, anti-flexão lateral e anti-rotação. Se você deixar de trabalhar algum deles, você não vai estar atingindo toda a causa de falta de ativação central. Você vai estar deixando alguma ponta solta e pode ser que seu aluno continue tendo dor ou ele venha a desenvolver dor mais na frente. Então, utilize esses 3 padrões de anti-movimento, de estabilidade lombar: anti-hiperextensão, anti-flexão lateral e anti-rotação. Utilizando esses 3, você vai estar compreendendo como trabalhar a falta de ativação central, que é uma das principais causas. Beleza? E no vídeo que vem, a gente vai falar sobre falta de dissociação lombar-quadril, que é uma das principais causas também de dores na coluna lombar, mas que vários profissionais, a maioria deles, não conhece. Certo? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha curtido até aqui esses 3 vídeos de falta de ativação central, e se você gostou desse vídeo, já deixa o like para ajudar a gente na divulgação aí. Também se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro dos próximos vídeos que a gente vai fazer aqui. Sempre sai 3 vídeos por semana aqui no YouTube. E também, se você quiser deixar qualquer comentário aí, pode deixar, eu respondo todos vocês na medida do possível. Certo? E por último, me sigam lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, porque lá tem conteúdo todos os dias. Eu tô falando sobre exercícios novos, prevenção de dor, padrão de movimento, tudo isso lá no Instagram. Todos os dias, você não fica sem conteúdo nenhum dia. Fechou? Então tamo junto, forte abraço e até a próxima.